A Polícia Civil de São Paulo investiga se houve abandono de incapaz no caso de Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada do podcast do jornalista Chico Felitti na Folha de São Paulo. Você deve conhecer, está sendo um podcast aí que está fazendo um sucesso danado. O filho e a irmã dela serão intimados hoje para prestar um depoimento em um inquérito que apura se ela sofre algum distúrbio psiquiátrico. Há 2 décadas, Margarida mora numa mansão deteriorada e sem saneamento básico em Higienópolis. Para quem não é de São Paulo, é um bairro nobre da capital paulista. Ela foi acusada nos Estados Unidos de ter mantido uma funcionária em condições análogas à escravidão entre o fim da década de 1970 e o começo dos anos 2000. Condenado em 2001 a 6 anos e meio de prisão, o engenheiro brasileiro René Bonetti, o marido de Margarida, cumpriu pena pelo crime nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto, né, a repercussão de tudo isso, com o colunista Jefferson Tenório Sakamoto também, que continua aqui comigo, participa. Tenório, boa tarde para você, prazer falar contigo. Boa tarde, Gabriela, boa tarde, Sakamoto, prazer estar aqui com vocês. Tem um elemento... Quer dizer... Ai, perdão, pode começar. Depois eu já faço uma pergunta para você. Mas que depois eu fiquei pensando assim, que eu disse que é um prazer estar aqui com vocês, né? Mas para falar de assuntos tão pesados pois assim, o prazer é da companhia de vocês, né? Mas o assunto realmente é trágico, né? Tem um elemento bastante importante aí, Tenório, que eu queria comentar com você. É um tema muito importante, que é o da saúde mental, né? Já que está sendo apurado aí se a Margarida Bonetti tem transtornos psiquiátricos. Claro que ela pode ter, aliás, porque estimativa aí da OMS é que cerca de 10% da população mundial sofre de transtornos mentais, né? Mas eu queria chamar a atenção para outros casos de racismo que já aconteceram. Teve um em BH, uma mulher que até chegou a ser presa, mas depois foi liberada, pagou fiança, né, em 2019. Ela se recusou a pagar um táxi, porque o motorista era negro. E também teve um mais recente, até repercutiu bastante, pode ser que quem nos acompanha conheça, que no interior de São Paulo foi um caso de racismo contra um entregador, né? E salvo casos específicos em que tem que ser avaliado por uma perícia médica, você tem observado essas alegações? Você acha que existe uma espécie de banalização desses casos, Tenório? Olha, Gabriela, eu penso que o racismo, ele encontra formas e modos, né, de operar de maneiras muito sofisticadas, né? E então ele vai encontrando maneiras de tentar driblar justamente o que a gente entende, né, por racismo. Então, se utiliza de alguns subterfúgios, né, como, por exemplo, as doenças psíquicas, né, se utiliza também da falta de interpretação das pessoas, se diz que é exagero. Então, o racismo ele vai encontrando, né, algumas formas de poder continuar atuando sem parecer que é um racismo. Eu acho que sim, que há esse grande problema, enfim, as pessoas na modernidade sofrem muito com doenças psíquicas, né, isso é evidente, a gente vê isso nas pesquisas, né, mas, por outro lado, é também um caminho muito perigoso, assim, porque pode servir de argumento para que as pessoas continuem sendo racistas, né? Então, você comete uma atitude racista e daqui a pouco você acaba indo para esse argumento de que a pessoa sofre algum tipo de transtorno, né? Eu acho que é perigoso, assim. O importante é que a gente fique atento e analisar caso por caso, né? Saber o que de fato é doença psíquica e o que de fato é um crime, e se for um crime ele tem que ser averiguado e depois vir com a punição. Justamente, antes de passar a palavra para o Sakamoto também, eu acho até que são 2 coisas, eu queria te ouvir sobre isso, porque nos fala também da saúde mental da população negra, né, que é seriamente impactada pelo racismo, e a gente está falando de um caso de escravidão também, né, que deixa marcas profundas na vida de uma pessoa, na saúde mental, principalmente, de uma pessoa também, né, então gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Tenório. As pesquisas mostram que a população negra sofre bastante com as doenças psíquicas. A gente vê alguns dados que mostram a taxa de suicídio, de depressão é muito forte na população negra. Isso também tem a ver com a falta de acesso
a programas de saúde que possam eventualmente ajudar essas pessoas também, né? Principalmente nas periferias, né? Então a gente tem aí pessoas que sofrem, né, com as doenças psíquicas, mas que não conseguem ter acesso a um bom tratamento, né? Isso vai acabar, de fato, influenciando na vida dessas pessoas, e creio que isso também faz parte de uma estrutura racista, né? Porque quando a gente fala em racismo, as pessoas têm muito essa ideia de que o racismo é chamar alguém de macaco, é chamar alguém, assim, esse racismo direto, né? Mas quando você não oferece condições básicas para a população negra, como saúde, educação, emprego, quando você não oferece essas condições básicas, você também tem uma estrutura racista, né? E essa estrutura racista, ela acaba precarizando a vida dessas pessoas.